Chegaram os finalistas da Copa do Brasil, isso mesmo. Ontem a gente teve os jogos finais da semifinal e a gente teve o Corinthians na final e também o Vasco. Os dois times que não eram os mais cotados para chegar na final, mas chegaram. Vamos primeiro falar do jogo do Corinthians. O jogo do Corinthians foi surpreendente. Eu assisti o primeiro tempo, o Cruzeiro amassou. Eu não esperava que o Cruzeiro fosse ter alguma chance na Neoquímica Arena, mas eles acordaram. O Matheus Pereira jogou muita bola, diferente do primeiro jogo que ele não jogou nada e quase decidiu. O Hugo Souza fez defesas muito importantes para garantir o resultado, porque se o Corinthians toma 3 gols, ficaria bem difícil de voltar. Cruzeiro fez o primeiro tempo muito bom, mas não conseguiu marcar mais de um gol. E aí no segundo tempo as coisas voltaram a ser normais. O Cruzeiro marcou o segundo gol, teve a questão do VAR, quase não foi marcado o segundo gol. Foi marcado, o Corinthians não parou, foi para cima, uma jogada de bola parada, fez o gol que garantiu o empate no tempo normal, 2-1, 1-0 lá no Mineirão. E cara, dentro da Neoquímica Arena é difícil. Eu não sou corintiano, mas cara, olha a massa de torcedores, olha o tamanho da torcida. São 12 jogadores jogando, é muito difícil mesmo. Se o Cruzeiro fizesse 3-0, era diferente. Mesmo assim a torcida ia ficar apoiando, porque a torcida do Corinthians é realmente muito fera nesse quesito. Mas fazer aquele gol logo após tomar o segundo fez total diferença para o Corinthians ir bem e chegar nos pênaltis com moral. A torcida que estava desclassificada até alguns instantes depois daquele gol, ela com certeza foi apoiando o time e o time respondeu bem. Nos pênaltis não começou bem, o Yuri perdeu o pênalti e aí a torcida... aquele clima terrível se criava na cabeça dos torcedores corintianos, mas eles acreditam até o final. E aí o Hugo Souza fez 2 defesas. Eu acho que o Gabigol bateu super mal o pênalti. O Gabigol que é marrento muitas vezes, né? As pessoas definem ele como marrento, mas ok, perdeu o pênalti. O Wallace também perdeu o pênalti. Na verdade, o Hugo pegou os pênaltis, né? A gente vai falar isso. Eles não perderam. O Hugo pegou os pênaltis. Eles bateram mal, mas se o goleiro pula para o outro lado, era gol. Então, realmente, o goleiro teve um mérito. O goleiro do Corinthians que tem tido propostas da Europa. E, recentemente, ele está meio assim, de ficar ou sair. Ele ainda está um pouco indeciso. Quem sabe ele vai para a Copa do Mundo aí, jogando pelo Corinthians. O Dorival não é o melhor técnico, eu não gosto dele desde o tempo do São Paulo. O São Paulo ficou o ano passado quase sem ganhar o Campeonato Brasileiro inteiro, um jogo fora de casa com o Dorival, mas ele é copeiro, ele sabe quando ganhar, ele sabe que não precisa ganhar todos os jogos. O time do Corinthians ainda não estava aquele time engrenado, mas ganhou fora de casa, fez um gol em casa, passou nos pênaltis, está na final, isso que vale no final das contas. Copa é assim. E o Corinthians vai pegar o Vasco. O Vasco da Gama que perdeu o jogo ontem para o Fluminense. O gol do Fluminense foi um pouco polêmico, porque foi de um lateral gerado que bateu no jogador fluminense. Era o lateral do Vasco, mas o juiz acabou não marcando, foi o lateral do Fluminense. Bateram esse lateral, chegaram na área e foi ali então o primeiro gol e o único gol do jogo. Eu assisti o segundo tempo do jogo, foi um jogo muito morno, né? Acho que as duas equipes estavam com receio de avançar, de atacar, e acabou aí só realmente ficando no 1-0 o gol do Paulo Henrique, do PH, o lateral direito da seleção brasileira. Nesse jogo eu acho que ficou difícil ver qual time era o mais favorito, porque o Fluminense não jogou muito bem o segundo tempo. O Ganso entrou, o John Kennedy também entrou, mas ele não está numa fase muito boa. Inclusive ele perdeu ali um pênalti. Mas do outro lado a gente tem o Ryan, que está numa fase iluminada. O Verratti perdeu o primeiro pênalti para o Vasco. Parecia que o Vasco seria desclassificado
muito parecido com o jogo do Corinthians ali nas penalidades, mas o Vasco conseguiu passar, os torcedores do Vasco então ficaram felizes aí por passar para a final da Copa do Brasil. É uma final um tanto quanto inesperada, a gente pode dizer assim. Na rádio, semana passada, quando você ouviu os comentaristas falando sobre o jogo do Corinthians, ninguém falava que o Corinthians ia ganhar lá em Belo Horizonte, e aquela vitória foi determinante para o Corinthians chegar na final. O Vasco também, pela fase que o Vasco vivia no Campeonato Brasileiro, era difícil você projetar que ele chegasse nessa final. Então a vitória de 2-1 no primeiro jogo foi crucial, aquele gol do Verratti no final. Agora a gente vai ter a final aí das torcidas do Corinthians e do Vasco. Comenta qual é o seu time na final, para quem você vai torcer. E a gente vai ver essa final aí já nos próximos dias. Eu vou fazer outro vídeo para vocês analisando aí quem tem mais chances de chegar na final da Copa do Brasil de 2025. Na verdade, eles chegaram. Quem tem mais chances de ganhar a Copa do Brasil? Eles estão muito próximos aí, os dois times que poderiam ter o ano aí, acabar o ano muito mal, mas eles têm essa oportunidade de acabar o ano muito bem. Se inscreve no canal para mais vídeos como esse, comenta o que você achou, se o Corinthians chegou merecidamente, se o Vasco chegou merecidamente, e eu te vejo no próximo vídeo.